Max Weber, ele é considerado um dos 3 grandes clássicos da sociologia, junto com o Emile Durkheim e o Karl Marx. Os 3 juntos, são considerados aí os 3 grandes pilares da sociologia. Os 3 caras que iniciaram, né, a sociologia como uma ciência com um método rigoroso de pesquisa, com um objeto de pesquisa bem definido, né? Então, vamos ver sobre ele aí, sobre as suas principais ideias. O Weber nasceu em Erfurt, na Alemanha, né? Provavelmente a pronúncia não é essa, mas ele nasceu nessa cidade na Alemanha em 1864 e morreu em 1920. Ou seja, ele pegou o final do século XIX e o começo do século XX, inclusive, né, viu toda a Primeira Guerra Mundial, destruiu o país dele. Lembrem-se do contexto histórico. A época que ele viveu era a época do imperialismo, a época da Belle Époque, né, de inovações científicas e tal, e tecnológicas, e ele acabou presenciando aí a Primeira Guerra da Alemanha, que, lembrem-se que a Primeira Guerra para a Alemanha não foi tão boa assim. Pelo contrário, destruiu o país, o Tratado de Versalhes massacrou a Alemanha, e outra, ele como era um dos principais intelectuais da Alemanha, né, que sobreviveram à Primeira Guerra Mundial, ele fez parte do conselho de intelectuais, de políticos, que estabeleceu, que criou o governo da Alemanha depois, pós Primeira Guerra. O Max Weber, ele foi um dos redatores da Constituição da República de Weimar, que foi aquela república que a Alemanha passou a ser depois da Primeira Guerra, imposta pela Inglaterra e pela França, e ele estava presente na negociação do Tratado de Versalhes em 1918, representando a Alemanha, um dos representantes da Alemanha. Lembrem-se que o Tratado de Versalhes massacrou a Alemanha e deixou ela numa situação muito ruim. Só que ele acabou morrendo em 1920, logo depois, né? Mas ele estava presente ali. Então, ele, assim como Durkheim e o Marx, foram intelectuais aí, pesquisadores, pensadores, que não só escreveram sobre a sociedade, mas que também participaram dela, tentaram participar dela e tentaram implantar suas ideias para tentar melhorar a sociedade, né? E as principais obras do Weber são Economia e Sociedade, Ciência e Política, Duas Vocações, né? Ele tem umas ideias sobre política e poder que são, né, muito importantes. E o mais famoso dele, que na verdade foi publicado só depois que ele morreu, que provavelmente não estava pronto, ele talvez tenha morrido sem terminar, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Em que ele discute a questão de uma ética religiosa ter influenciado na construção econômica do capitalismo, né, na Idade Moderna. A gente vai falar lá no finalzinho. Então, agora só para dar uma pincelada aí na vida dele, na história dele, para termos uma noção melhor sobre, né, de quem nós estamos estudando a ideia. Então, do Max Weber, a principal, ele vai buscar pensar da seguinte maneira. O conhecimento, segundo Weber, ele vem através da experiência. Então, você precisa buscar experiência para poder entender sobre os assuntos. Então, só através da leitura, através de uma única fonte, você não consegue criar um conhecimento. Então, é necessário que a experiência leve ao conhecimento. E ele vai defender a ideia de que as ciências humanas, como ele foi um dos primeiros, eles escreviam bastante sobre essa questão de como de como a sociologia deveria ser, de como os outros sociólogos deveriam fazer. Ele vai dizer que as ciências humanas, elas devem ser ciências que busquem compreender. Ele vai dizer, os pesquisadores da área das biológicas, das exatas, eles têm que buscar respostas precisas. Então, um físico, ele precisa buscar a resposta exata da fórmula que ele estuda. Um biólogo, ele precisa buscar qual é exatamente a quantidade de substância que cura uma doença. E essas respostas, elas têm que ser precisas.
elas não têm que ser umas respostas que têm que ser compreendidas. Não. Elas têm que ser respostas que sejam precisas para que todo mundo possa usar aquela precisão, aquele conhecimento preciso para ter uma vida melhor, uma vida mais confortável, uma vida mais prática, uma vida com menos conflitos. Né? Então, os cientistas de outras áreas que não humanas, eles devem buscar essa precisão que digamos que uma precisão mecânica. Né? E aí ele vai dizer, os cientistas, né, da área das ciências humanas, né, os geógrafos, os historiadores, os antropólogos, sociólogos, filósofos, todos das áreas de humanas, os formados em letras, né, literatura, todos eles precisam entender que as ciências humanas, elas têm a função de serem ciências que devem buscar compreender o ser humano. Compreender o ser humano com seus sentimentos, com seus desejos, com suas vontades, com suas ações, né? Com suas contribuições, né, com as suas construções, com as suas destruições. Ou seja, ter empatia. Ou seja, os cientistas humanos, das ciências humanas, eles devem levar em consideração que eles estão estudando outros seres humanos, né? E que seres humanos também têm suas próprias vontades, desejos, ideias, conhecimentos. Então, as humanas aí teriam um papel muito especial, né, para o mundo, né, que é explicar ao ser humano por ele mesmo. Né? E aí, então, né, a gente para aqui digamos que a parte teórica do Weber e passa para a parte mais prática, né, da análise dele da sociedade. Então, porque ele vai fazer análise da sociedade da época dele e ele vai dar suas conclusões. Né? Essa discussão aqui, que aparece no slide, a gente já fez na aula sobre Durkheim, que é uma discussão muito presente, né, muito comum na sociologia, que é a seguinte: o indivíduo que forma a sociedade, é o individual que constrói o coletivo social, ou é a sociedade que impõe as suas regras sobre o indivíduo e molda o comportamento do indivíduo. Né? É o indivíduo que forma, que monta, que cria, que molda a sociedade, ou é a sociedade que molda o indivíduo? Né? Lembrem-se que pro Durkheim, é a sociedade que molda o indivíduo. Pro Durkheim, que a gente estudou lá atrás. Pro Weber, não. Pro Weber, isso é errado. Pro Weber, é o indivíduo que molda a sociedade com as suas ações individuais. Então, com as ações individuais que todos nós fazemos todos os dias da nossa vida, nós construímos a sociedade. Então, o Weber ele vai pensar, né, de um modo oposto ao Durkheim, porém, ele vai dar a explicação e a explicação vai ser muito coerente. Né? E qual vai ser a explicação? Vai ser a explicação da ação social. Então, o Max Weber ele vai dizer, o ser humano, o tempo todo, todos os dias da sua vida, ele pratica ações sociais. O que é ele pratica a ação social? O que é o básico da ação social? Ele vai dizer que a ação social é dividida em 4 tipos, que são esses 4 tipos que estão aí na tela, nos slides. Né? Porém, existe ali a explicação geral do que é uma ação social. Então, todos esses tipos aí, todos eles se encaixam nessa ideia. O que é uma ação social, de modo geral? É uma ação individual, ou seja, ela é feita por uma única pessoa, ela parte de uma única pessoa, e que leve uma ação que leva em consideração, de qualquer modo, que existe outras pessoas, que outras pessoas vão ser afetadas por aquela ação. Então, por exemplo, sempre que eu faço uma ação
que eu faço algo na minha vida, no meu dia a dia, e que o que eu fiz pensando que existem outras pessoas, e o que isso vai causar para outras pessoas, ou o que outras pessoas vão ver do que eu estou fazendo, ou vão sentir, ou o que vai mudar na vida de alguém, ou o que... Né? Então, por exemplo, digamos que tem um exemplo aí que é usado, que é o seguinte: eu estou andando de bicicleta, estou andando de bicicleta numa rua, uma rua meio tranquila, então eu tô rápido, estou andando rápido. Mas aí eu não percebo, me distraio, e aí do nada eu olho para frente e tem um ciclista vindo na minha direção, um outro ciclista vindo de frente comigo. E as bicicletas vão bater. E aí, para não bater, o que a gente faz? A gente desvia a bicicleta, né? Tanto eu quanto a outra pessoa. Desviar a bicicleta pode levar a consequências para cada um de nós muito piores do que bater uma bicicleta de frente para outra. Bater uma bicicleta de frente para outra talvez fosse o menor estrago. Por quê? Porque um de nós dois pode puxar a bicicleta para o meio da rua e ser atropelado, ou cair no asfalto e se ralar todo, e o outro pode cair na calçada e pode atropelar outra pessoa, pode cair em algum lugar, pode bater a bicicleta na porta de uma loja, ou seja, é, professor, mas aí é instinto de sobrevivência. Não, não é instinto de sobrevivência. Porque quando o instinto de sobrevivência prevalece, o instinto de sobrevivência, ele faz com que a gente faça o mais, digamos que o mais fácil de se proteger. E o mais fácil de se proteger, geralmente, é se encolher, geralmente ou é atacar, ou é se encolher, ou é se defender. Não é desviar, né? Não é desviar e sair correndo. Por isso que muitas vezes na hora do medo as pessoas travam e não conseguem se mexer, não conseguem andar, muitas vezes não conseguem falar. Por quê? Porque o instinto ele é assim. Então não é instinto de sobrevivência desviar a bicicleta. Só que ao desviar a bicicleta, eu não estou desviando só para tentar me proteger, para tentar, né, me proteger da colisão. Eu também estou desviando a bicicleta porque eu sei que a outra pessoa também pode se machucar se houver uma colisão, né? Se ela cair, se nós dois cairmos. Então, é uma ação social, né? Porque o que eu fiz levou em consideração a outra pessoa. Podemos pegar um exemplo mais comum, um exemplo mais simples, né? Quando você está na rua, abre uma bala, e aí você percebe que não tem nenhum lixo próximo. E aí você coloca a bala, guarda a bala no bolso, na mochila, e leva para casa, para a escola, para algum lugar onde você veja um lixo e jogue, né, no lixo. Ou seja, você, eu não joguei, professor, mas aí eu não joguei porque eu tenho o meu valor moral de que eu criei para mim, que eu não jogo lixo no chão, que eu não jogo lixo no chão de jeito nenhum, em situação nenhuma. Tudo bem, mas na hora que você criou esse valor moral para você estava entendendo e pensando que aquele papel no chão vai prejudicar a vida de outras pessoas. Né? Que aquele papel no chão vai fazer mal para outras pessoas. Né? As pessoas, é difícil de imaginar, mas se as pessoas não jogassem lixo no chão, provavelmente grande parte das enchentes que acontecem em grandes cidades seriam evitadas, porque o lixo não entupiria os bueiros e aí os drenos conseguiriam drenar a chuva. É óbvio que provavelmente não todos, mas né, boa parte. Então, a gente precisa, né, pensar sempre assim. Qualquer ação social, qualquer ação do meu dia a dia que eu faço, de uma muito importante até uma muito simples, qualquer ação que eu faço que leve em consideração a existência de outra pessoa, é uma ação social. E aí é por isso, né, para diferenciar as mais importantes das menos importantes, vamos dizer assim, que o Weber vai dizer que existem 4 tipos de ação social. Tá? Então, assim, eu vou explicar a característica de cada uma, e depois eu vou dar um exemplo que, dependendo da motivação, pode ser qualquer uma das 4, tá? E que envolve vocês, tá? Prestem atenção, então. Por exemplo, o primeiro tipo, que é a ação social afetiva. A ação social afetiva
é qualquer ação social que a gente faz durante o dia a dia que é motivada pela emoção. Então, qualquer ação social, qualquer ação levando em consideração, né, outra pessoa que a gente faz com o motivo da emoção, né, que o motivo é um sentimento, levado pelo sentimento, pela emoção, seja emoção de ódio, seja emoção de amor, tanto faz, tá? É emoção. O que importa é ser motivado por emoção, por sentimento. É ação social afetiva. Qualquer ação social. Aí tem a ação social tradicional. A tradicional, a gente são ações sociais que são motivadas pelo hábito, pelo costume, né? Então vamos dizer o seguinte: muitas vezes a gente se habituou a quando ver, né, as pessoas pela primeira vez no dia, a gente dizer bom dia. Muitas vezes a gente diz bom dia para um grupo de pessoas, como, por exemplo, os colegas da sala de aula de vocês. Vocês chegam na sala de manhã, falam bom dia, e muitas vezes você, né, talvez nem falaria bom dia para a maioria, mas você fala bom dia por um hábito de quando ver as pessoas pela primeira vez. Ou você está andando na rua, passa um desconhecido, há uma troca de olhares, e aí você acaba cumprimentando, né, com um gesto de cabeça, né, ou até com um bom dia, uma boa tarde, um oi, olá, tudo bem? Passa assim e cumprimenta, né? Isso é uma ação social tradicional, né? Porque ela é motivada por hábitos, por costumes. Segundo Weber, essa ação social tradicional se a gente, né, conseguisse contar, ela é provavelmente a que a gente mais faz durante a vida inteira. São as ações sociais de costume, tradicionais, que a gente faz todos os dias, muitas delas, e nem percebe. Então, nós temos aí as duas primeiros tipos, que são ações sociais mais particulares, né? Motivadas mais por questões subjetivas, né? Por questões pessoais. E aí nós temos, então, ele vai dizer que essas duas, elas não são tão importantes assim para a sociedade, para entender a sociedade. Porque a consequência dessas duas primeiras na sociedade é pequena, comparada com as outras duas, que são ações sociais racionais, que são ações sociais que o motivo, né, os motivos são motivos racionais, ou seja, houve, antes de agir, houve uma ação de racionalizar, de pensar qual seria a melhor ação. E aí, então, as ações sociais racionais são dois tipos também. Tem a ação social racional em relação a valores, e aí elas são ações motivadas por valores, valores religiosos, valores morais, valores políticos. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei de não jogar o papel de bala no lixo, não jogar no chão, perdão, não jogar no chão, guardar no bolso para jogar no lixo, em casa, em qualquer lugar, é uma ação social racional, moral, motivada por um valor moral. Valor moral, lembrem-se que valores morais são as regras que cada um de nós cria para guiar a própria vida. Pensem, parem para pensar. Vocês já nessa idade já estabeleceram algumas ideias, alguns valores morais para vocês mesmos, que vocês têm como convicção, que vocês usam para agir no dia a dia. Então, quando surge uma situação, você já tem ali o seu valor moral e você decide por isso ou por aquilo, porque você já criou um valor moral. Então, o valor moral né, o que muita gente chama de ética pessoal, né, mas ética pessoal é errado porque não existe ética pessoal, só existe ética de um grupo, ética coletiva. Tá? Então, quando é pessoal, é moral, são valores morais. O termo correto são valores morais. Então, ação social racional em relação a valores são ações sociais racionais que a gente toma motivada por valores religiosos, por valores morais, valores políticos. Né? Então, por valor político, eu vou pensar muito bem e eu vou dar o meu voto, né, para o político que eu considerar ser o melhor candidato. E muitas vezes, né, pode ser que esse candidato não seja do partido que eu tenho mais afinidade. Pode ser que ele seja de outro partido, de outra coligação, né? Mas aí eu devo, né, agir de modo, se eu agir
e votar nele, mesmo ele não sendo do partido que eu tenho afinidade, por exemplo, é só um exemplo, tá, gente? Não estou falando de mim, é só um exemplo. Eu estou agindo, estou fazendo uma ação social racional em relação a valores. Né? Aí, o outro tipo de ação social racional, que é a ação social racional em relação a fins, que são ações motivadas visando alcançar um objetivo. Então, sempre que eu faço uma ação social, né, que eu faço uma ação levando em conta outras pessoas e que eu decido o que eu vou fazer para alcançar um objetivo, utilizando estratégias racionais, eu estou fazendo uma ação social racional em relação a fins. Né? Um exemplo simples é você deixar de sair à noite no fim de semana para ficar estudando para poder conseguir passar no vestibular da universidade que você quer entrar. Né? Eu sempre brinco falando que você deixou de ir e que lá você ia encontrar o amor da sua vida. E aí você deixou de ir para ficar estudando e você não vai encontrar o amor da sua vida nunca mais. Mas você vai conseguir entrar na universidade que você quis. E vai ter o emprego que você, fazer a faculdade, o emprego e o trabalho que você sempre sonhou, que também não é nada mal. Né? Então, são 4 tipos de ações sociais: afetiva, tradicional, racional em relação a valores e racional em relação a fins. E agora eu vou dar o exemplo que eu falei, que envolve vocês, que dependendo da motivação que vocês vão agir, vai ser pode ser qualquer uma das 4. Pensem no seguinte cenário: a gente tá na escola, em aulas presenciais, né, que nesse momento dá uma saudade muito grande, quem diria, né? E aí, brincadeira. E aí, vocês estão fazendo uma prova. E aí vocês estão fazendo uma prova, cada um sentado na sua carteira, longe o máximo possível, fazendo a prova, né, para que vocês se concentrem só na sua prova. Aí, você decide colar. Né? Ou alguém do seu lado te pede cola. Vamos supor que a pessoa que está sentada do seu lado pede a resposta de uma pergunta, de uma questão. Se você gosta muito da pessoa e passa a resposta porque gosta muito dela, você está fazendo uma ação social afetiva. Ou se você odeia a pessoa e mesmo assim ela te pede e você diz que não vai passar, para qualquer outra pessoa você passaria, mas para ela não, porque você odeia ela. Então é uma ação social afetiva. Se por outro lado você se habituou, passou cola uma vez, passou cola outra vez, se habituou, né? Criou um hábito de passar cola sem ter problemas. Nenhum professor nunca pegou você fazendo isso. E aí qualquer pessoa que te pede a resposta, você passa a resposta em qualquer prova, em qualquer momento. Você está fazendo uma ação social tradicional. Porque você criou o hábito de fazer aquilo. Você criou um costume. E aí você faz, né? Distribui as respostas, a torto e a direito, para quem pede, independente do que for. E aí essa sua ação de passar a cola passa a ser uma ação social tradicional. Se você criou para você um valor moral, por isso que eu expliquei o que são valores morais agora há pouco, se você criou para você valores morais de que é errado, um valor moral de que é incorreto, é errado, passar cola. A pessoa pode, a pessoa pode te pedir da melhor forma possível, ela pode te oferecer alguma coisa em troca, ela pode ser uma pessoa que você gosta muito, mas se você colocar na frente de tudo isso o seu valor moral, o seu valor de que é errado passar cola, e você não passar a cola, e aí você está agindo, fazendo uma ação social racional em relação a valores. Por quê? Porque você vai ter que raciocinar muito para decidir entre a emoção e a ação baseada no seu valor moral, a ação racional. Se você decidir pela racional, você está fazendo uma ação social racional em relação a valores. Porque você está. A sua motivação de negar passar a cola é
motivada por um valor moral seu. Então, é racional em relação a valores. Reparem que nessa aí já rola um pouquinho mais de digamos que de racionalização da parte de vocês, para poder decidir por ela. Ou seja, as duas outras são mais fáceis de fazer, são mais comuns, as racionais são um pouco mais complicadas de fazer, porque elas envolvem você racionalizar antes de agir. E a último exemplo. Como essa questão da cola pode ser aplicada ao último exemplo? Se eu colocar na lousa que o aluno que me entregar alguém colando vai ganhar um ponto a mais na prova, e você me entrega qualquer pessoa que você vê colando. Você me entrega quem você gosta, quem você não gosta, você entrega seu irmão gêmeo, você entrega quem for. Você vê colando, você me entrega. O professor está colando. Para alcançar o objetivo de ganhar o ponto que eu disse que eu ia dar, que o professor ia dar. Aí você está fazendo uma ação social racional em relação a fins. Você pensou muito, racionalizou que você vai ter dificuldade, talvez, para tirar azul naquela prova, e aí, para aumentar a sua chance, você decide racionalmente, usa estratégias, e aí você fica de olho, finge que está fazendo a sua prova e fica de olho em todo mundo. E aí, primeiro que você vê colando, você me entrega para alcançar o objetivo de ganhar um ponto. E aí, essa sua ação com referência à cola é uma ação social racional em relação a fins. Tá? Tudo bem? A explicação, a aula inicial sobre o Weber é essa. Essa ideia da ação social dele é talvez uma das principais, talvez a principal teoria dele, né? E a gente ainda vai falar um pouco mais sobre ela, mas nessa aula isso é tudo. Ok?